a ideia, né, do CETERM, qual que é? É a gente juntar a academia, então, o pessoal da Mauá, da FEI, né, juntar os iniciativos também o pessoal da indústria, né, para conversar, juntar a Anvisa e os provedores de tecnologia. O CETERM, em setembro, ele é liderado sempre pelo agente. Então, são os executivos que definem, junto com a academia, quem vai estar falando, sobre o que vai estar falando, né? Então, a gente sempre usa do ponto de vista dos executivos do setor, né? No final do ano passado, o Rodrigo, né, ele falou, para o ano que vem, né, para a gente melhorar mais ainda, enriquecer as discussões, seria interessante a gente fazer, como o ano que vem é um ano que vai ser intensivo, né, a gente fazer algumas reuniões de preparação, seria bem bacana se a gente fizesse isso, né. Então, a gente está fazendo essa reunião de preparação pública, né, para discutir um pouco o tema da rastreabilidade. E a proposta que o Rodrigo fez foi, vamos fazer uma reunião pública com os fornecedores? Ótimo. Então, a gente achou legal, levei lá para a comissão acadêmica, né? Outra proposta que foi feita, vamos tentar fazer uma reunião pública antes do CETERM também, com as associações de fora de São Paulo. A gente não conseguiu estruturar isso, mas a gente conseguiu estruturar lá para abril. A gente sabe muito o que acontece nas associações aqui, seja de hospital, seja de laboratório, seja dos laboratórios, seja dos distribuidores de São Paulo. A gente gostaria de ouvir um pouco, ampliar a nossa visão e ter um pouco tentar entender um pouco mais do que o pessoal está vendo fora de São Paulo, né? Seria bacana. A ideia, né? Como é que a gente montou esse evento, né? A gente montou esse evento da seguinte forma, né? A gente tem aqui os fornecedores, né? Que entraram aqui para conversar com a gente, né? Então, a gente mandou isso para o mercado, mandou essa proposta. Os fornecedores acabaram recebendo o convite, né? Via rede social, via mailing. E alguns desses fornecedores se candidataram a participar dessa reunião, de forma ativa e ajudar a organizar, né? Então, Caio, leva para o próximo slide para mim, por favor. Né? Então, por que a gente está falando do Sistema Nacional de Controle de Medicamento? Ele está aí para proteger a gente, proteger quem a gente ama, né? A gente sabe disso, a gente sabe como é importante, a gente sabe que o Brasil não é uma ilha, nós temos 70... Seria ótimo se o Brasil fosse uma ilha de honestidade, né? Que a gente pudesse confiar cegamente que aqui a gente não tem os mesmos problemas que tem no mundo. Mas no mundo nós temos hoje 70 países implantando rastreabilidade porque possuem problemas, sejam eles do ponto de vista... Estou perguntando se está... Eu estou conseguindo ver aqui, viu? Quem perguntou... Vocês estão conseguindo ver a apresentação, então? Então, eu não estou também não, viu? Eu até... Eu acho que você tem que modificar o layout da sua tela. Está bem clara. Eu estou vendo. Caio, Me vejo, pessoal. Eu estou vendo a apresentação normal. Tá. Quer que eu tente colocar aqui da minha tela? Pode ser. Caio, tira da sua, deixa que o Rodrigo... Vamos ver se via o Rodrigo o pessoal consegue ver. E aí, Rafael, tudo bom? Como é que foi aí? Superado completamente o Covid, enquanto que a gente troca aqui? Obrigado, Elcio, pela preocupação. Sim, tudo bem, tudo jóia. Boa tarde a todos também. Tá respirando bem, cara? Ainda não 100%, mas melhorará. Cada dia é uma melhora, obviamente. O Luca também pegou, mas ele ainda não tá com muito fôlego. Olha, italiano, direto de Boston. Melhorou já, Luca? O problema é o paladar. Não, isso daí o Luca também teve esse problema também, mas no caso dele até ajudou, ele perdeu uns quilinhos que ele estava precisando. Gente, vocês estão vendo aí o PowerPoint? Rafael, você bebeu pouco Negroni, se tivesse bebido mais, e tinha matado os vírus na garganta. Na verdade, foi justamente quando a abstinência me gerou o Covid. Tá vendo? Ficou usando só na mão, né? Põe no próximo slide para mim, Rodrigo, por favor. Então, aqui a gente tem o quê? O SM, né, que a gente está falando, são 70 países, né, que estão implementando isso. Vocês têm um relatório da OMS 2020. No CETERM, no ano passado, como o output, sai um relatório bacana de por que o sistema é importante,
as questões de roubo, as questões de falsificação, as questões de contrabando, a gente tratou tudo sobre isso, né? No relatório está público lá, quem quiser entrar e dar uma olhadinha, é bem bacana, eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? O CETERM, só para vocês terem uma ideia, nós já recebemos mais de 165 contribuições, né, que são basicamente, o que é uma contribuição? Por exemplo, a Érica participou lá de um painel e contribuiu. Então, somando tudo, foram 165 contribuições desde 2014 até hoje, né? E a gente já alcançou 2.000 pessoas, né? Para esse daqui, por exemplo, a gente está agora com 92 pessoas aqui nesse bate-papo aqui nosso, né? Hoje, no mail do CETERM, ele tem, acho que, perto de umas 5.000 pessoas, né? Seja do laboratório, sejam pessoas distribuidores, sejam hospitais, né? A gente tem de tudo quanto é lado. O trabalho é feito lá, como a gente estava falando, é feito pelo HC, né? Junto com a minha Faculdade de Medicina, junto com a Poli, tem toda essa parte USP, né? Forte, né? Mas também a gente recebe contribuições do pessoal da BDI, né? E a gente também recebe contribuições do pessoal do ISP e do GS1, né? O pessoal do ISP está sempre aí com a gente, né? O Mário está aí, né? E o que a gente usa o CETERM? O Mário tem o trabalho dele lá no ISP, né? De trabalhar o tema do ponto de vista muito laboratório. O ISP tem muito lá no ISP, né? O GS1 olha muito a cadeia como um todo, né? E eles possuem grupos de trabalho que ficam trabalhando o ano inteiro para melhorar o sistema, melhorar as propostas de implementação, as boas práticas do sistema. E quando a gente faz o CETERM, eles entram, né, no CETERM, sincronizando com o que eles estão fazendo nos grupos de trabalho. Mais ou menos essa é a ideia, né? Então, o próximo slide, né, Rodrigo, o que a gente tem, então? A gente tem agora, em janeiro, essa primeira reunião pública, né? A gente vai ter uma outra reunião que a gente gostaria de ter lá por abril, com as entidades fora de São Paulo, e depois a gente gostaria de ter uma reunião, e aí a gente tem o CETERM, de fato, em setembro, né? A ideia dessa reunião aqui, né, a gente tem visto que a Anvisa, o ano passado, ela fez 3 propostas minutos. Cada minuto que ela faz, ela traz uma ideia nova, traz um avanço, né, em relação ao anterior, porque é um tema complexo, nós sabemos que é um tema complexo. E essa daqui, a gente falou, olha, a gente gostaria, para que teria, qual que seria o tema, então, de a gente chamar o pessoal, os fornecedores, para discutir o quê? Então, a ideia é, qual que seria a perspectiva dos fornecedores com relação a essas IEM? Como é que eles estão analisando? Mas por que vale a pena a gente chamar essa turma para conversar? Boa parte dos fornecedores que estão aqui, né, a maioria que está aqui, na verdade, tem experiência global de ter feito isso em vários países. Nós temos 70 países implementando no mundo. E esse pessoal tem uma experiência de fora. O que eles estão vendo de fora que eles não estão vendo aqui? Que poderia enriquecer o que está sendo discutido agora, né? Então, é muito nessa linha que a gente vai estar conversando aqui, né? A comissão acadêmica, né, ela abre esse espaço, material para vocês discutirem, né? A ideia, né, que aqui, que cada um apresente o que preparou, abra para quem está no grupo comentar, né? Quem que for na mesa comentar, e depois a gente vai ter perguntas e respostas. As perguntas e respostas nós abrimos também nas redes sociais, falamos para o pessoal mandar perguntas. Felizmente a gente recebeu 2, né? Senão ia ficar muito chato. Mas tem duas pessoas que se candidataram a dar perguntas aqui para nós, né? E eles vão apresentar a pergunta deles e a gente vai tentar resolver, né? O evento tem 1h30, tá, gente? Então vamos para o próximo slide, tá? Que quem está aqui, né? Então deixa eu apresentar quem foi convidado, quem está aqui nesse bate-papo. O convite foi global. Quem queria se candidatar, se candidatou. Ou seja, quem está aqui foi voluntário, né? Ser voluntário bastava? Não bastava. Tinha que mostrar a experiência. Não adianta ser voluntário e não ter experiência no assunto, né? Então, aqui primeiro a gente tem o Rafael, né? O Rafael, estou lendo aqui, tá? Eu estou copiando aqui. Ele é diretor-geral da Antares Vision Latam, responsável pela essa divisão desde 2013 no Brasil. Implementou o processo industrial de transferência de tecnologia para do Centro de Competência Antares Vision, lá da Itália para cá, né? Hoje ele tem um time aqui no Brasil, de 70 profissionais, e que é responsável pelas 3
empresas no grupo na América Latina, né? A Antares é uma empresa aí que fornece sistemas para rastreabilidade e extremamente conhecida do mercado, né? Tenho aqui também, né, do Paulo Machado, né? O Paulo Machado, ele é formado em engenharia lá pela Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? Tem engenharia no Rio ainda, Paulo? Eu tinha dúvida, mas parece que tem, né? Ainda, né? Ele se formou há 30 anos, né? Então, naquela época ainda tinha. Ele está, desde 2009, cuidando do sistema de rastreamento, está acompanhando o sistema de rastreamento de medicamento, né? Hoje ele está na Marquem Imagem, né? Na Sistec, dentro do grupo Marquem Imagem. A Sistec aí tem 50 mil clientes no mundo, tem 4 mil no Brasil. Eles produzem muita coisa ligada a rastreamento de medicamentos, né? Aqui no Brasil eles estão com 3 mil linhas ativas, né? E eles fornecem soluções desde o nível 1 até o nível 5. Então, na 3 mil, e para rastreabilidade especificamente, eles têm 50 linhas implementadas. Está aqui, Paulo Machado, Videojet, né? Daí a gente tem aqui o próximo, que a gente tem aqui, né? Que o Caio me deu tudo fora de ordem para mim judiar, porque eu já não enxergo nada, né? Eu vou pegar o Rodrigo aqui, depois eu pego a Sistec. Cadê? Bom, a gente tem aqui também... Eu troquei, né? Amanda? Mas vamos lá. Porque eu falei primeiro do Paulo antes de você. A Amanda, né, que é da Videojet, né? É especialista farmacêutica pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em tecnologia industrial pela Federal do Rio de Janeiro, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, tem experiência na indústria farmacêutica, cosméticos, dispositivos médicos, tecnologia, já foi gerente de garantia de qualidade, gerente de engenharia, cuidou de transferência de tecnologias de fora do país para cá, diretora de divisão de produto acabado, diretora de controle de qualidade, metrologia e country manager. Hoje, ela está na frente da Videojet, Letos, né, nessa frente de farmacêutica, né, buscando todas essas soluções de rastreabilidade. A Amanda também é extremamente conhecida, tanto a Amanda como o Paulo, os dois são membros lá do grupo de trabalho de rastreabilidade lá no ISP, né? Então, eles fazem um trabalho lá, quem quiser participar do grupo deles lá no ISP é convidado, tá? Então, nós temos aqui o Rodrigo Klein, né? O Rodrigo Klein aqui tem 40 anos, não sabia disso, Zé. Virou para você. Eu tenho 30, só que eu estou tentando fazer funcionar a rastreabilidade. Eu te conheci bem jovem, né? Ele é CEO da T2, né? É uma empresa especializada em rastreabilidade. Ele está há mais de 20 anos trabalhando com esse tema, né? Trabalhou antigamente, já trabalhava com isso antes até da lei, né? E ele foi da Interpharma, né? Trabalhou bastante tempo lá, também na Interpharma, conhece muito o setor, né? E a T2 Software é uma empresa focada realmente na indústria 4.0, na implantação de rastreio de medicamentos em clientes nacionais e multinacionais de grandes portes, né? Ele tem aqui o canal dele no YouTube, muita gente acompanha, eu acompanho também tudo que ele posta lá no YouTube, né? Ajuda muito a gente a ter uma visão holística de tudo que está acontecendo, né? E ele está desde o piloto aqui. Quem acompanha a rastreabilidade sabe que o Rodrigo está há muito tempo, né? Nós temos aqui também, então, o Luca Gabriele, nosso amigo de Boston, que está aqui. O Luca está direto de Boston nesse bate-papo, né? Tá frio aí, Luca? Demais. Para do Brasil, isso aqui é inferno, pessoal. É inferno, né? É o inferno, né? Acorda às 6 horas da manhã, vai correr com menos 6 graus, menos 8 graus. Não sei o que eu fiz de mal. Não sabe o que você fez de mal, né? Tá certo, né? Então, o Luca, ele faz o doutorado que ele não termina lá na USP, né? Lá no GAESE. Ele é formado em informática e robótica pela Universidade de Pisa, ele fez a engenharia lá, o mestrado lá, né? Eu conheci o Luca quando ele era responsável pelo IBM InfoSphere Traceability Server, em 2009, na IBM, né? Conheci o Luca da IBM em 2009, faz muito tempo que eu conheci o Luca, né?
E hoje ele está à frente da TraceLink aqui no Brasil, né? A TraceLink é líder mundial na rastreabilidade de medicamentos, proveu uma plataforma digital para a cadeia de ciência da vida, tem centenas de milhares de organizações farmacêuticas que usam a plataforma. A empresa TraceLink foi fundada em 2009, né? E hoje está com milhares de clientes ativos, aí tem bilhões de medicamentos serializados na plataforma dele, da TraceLink, né? E aí a gente tem também aqui, né? O nosso amigo aqui, Posebon, né? O Posebon, ele é da Quantum 4. A Quantum não faz linha, não faz tecnologia, não é o que eles fazem, mas como um dos grandes desafios da implantação da rastreabilidade de medicamentos está ligado a dinheiro, a como pagar a conta, nós convidamos a Quantum para vir dar uma força aqui para a gente, para falar sobre fomento. Será que tem alguma oportunidade de fomento que a gente possa aproveitar? Né? A gente costuma muito falar que a rastreabilidade é um chassi para você implantar a indústria 4.0, né? Então, se a gente olhar a questão de você atender uma regulamentação, normalmente você não consegue usar em fomento. Mas quando você olha toda a questão do que pode isso combinado ser feito, eventualmente, aí o Posebon pode trazer para nós novidades, né? Ele é bacharel em Direito, né? Ele trabalha com a Lucimara também deve talvez entrar aí para dar uma força nessa discussão, né? E a Quantum, né? É uma empresa muito, muito reconhecida pela essa questão de fomento de inovação. Então, a questão de fomento é uma questão que a gente vai estar discutindo aqui forte, né? Ele tem mestrado em Direito também, ele tem o PhD dele em Direito, né? O doutorado dele é em Direito também pela PUC, né? O bacharelado e mestrado foi pelo Unesp, né? E agora ele está fazendo o pós-doc dele nessa questão também de incentivos fiscais, né? A Lucimara, que também é a diretora lá, uma das sócias cofundadoras lá da Quantum, né? Ela também tem essa força na área tributária, né? O pós-doc dela foi aprovado. Ela fez o pós-doutorado dela em Viena. O meu ainda não, mas eu estou com fé, né? Então, a gente vai estar ouvindo um pouco deles também sobre essa questão. Claro, que como a regulamentação muitas vezes bate nessa questão legal, né? Então, a gente chamou eles para ajudar a gente na questão de fomento, mas se eles puderem trazer uma palhinha da questão legal, também sempre bem-vinda, né? Porque muita gente tem dúvida com relação a isso. Indo para o próximo slide, né? A gente vai ter agora uma apresentação aí do pessoal, né? Pegando basicamente 5 fatores críticos de sucesso para a implantação do sistema. Primeiro, a questão da oferta. Então, primeiro, o Rafael Latorre vai falar, dá para atender a regulamentação do ponto de vista do fornecedor? Temos como atender as regulamentações, temos como atender a lei, tendo em vista que abril está chegando, né? Depois a gente vai estar, o Paulo vai trazer uma visibilidade da viabilidade interna, tá? Mesmo que eu tenha linha, mesmo que eu tenha software, seja no meu armazém, seja na minha drogaria, mesmo que eu tenha tecnologia, eu consigo implementar isso no prazo que nós temos? Depois a gente vai tentar pegar uma visão da viabilidade externa. Esse projeto é um projeto colaborativo, e o Luca vai querer explorar um pouquinho disso. Dá para pensar em implantar o projeto só da perspectiva da minha empresa, dentro das minhas 4 paredes, eu tenho que analisar a implantação desse projeto de uma perspectiva mais ampla, mais holística, né? Se implementa o projeto sozinho? Né? Basicamente essa pergunta, né? O pessoal da Quantum vai trazer uma visão sobre a viabilidade financeira, o que pode trazer de incentivos para poder implementar esse projeto. E depois nós vamos ter o pessoal, a Amanda, falando como é que a gente faz a gestão disso? Como seria uma forma de a gente gerenciar para ver que esse projeto está sendo implementado, né? E depois a gente, vencida essa questão de definir quais são os fatores críticos de sucesso para a implementação, a gente avança. Aqui a gente a gente ajudou o pessoal a preparar o material do ponto de vista metodológico. O conteúdo é dos fornecedores, é a visão deles, não é a visão
da USP, né? Não é a visão da academia, é uma contribuição que eles estão trazendo para essa discussão, né? Uma contribuição que surgiu aí por sugestão, aí por iniciativa do Rodrigo, e que a gente abriu esse espaço para trazer, tá bom? Então, vamos para o primeiro slide aí, né, Rodrigo? Esse slide aqui, o Rafael vai explicar para a gente aqui o que ele andou pensando, né, Rafael? Bom, boa tarde, pessoal. Na verdade, esse slide foi discutido bastante aí, tem o pessoal que é fornecedor, foi obtido essas informações junto com todos os fornecedores, então a gente foi fazendo um estudo de demanda de mercado, e basicamente a gente entende que o mercado global para equipamentos de esterilização tem uma necessidade de cerca de 2,5 bilhões ano de reais, tá certo? De fornecimento. Todos os principais fornecedores estão presentes no Brasil, ou seja, todos eles se deslocaram desde 2009, 2007, 2008, acreditando, obviamente, numa legislação, né, que é a primeira que nós tivemos, de 11.903, na qual investiram, ou seja, muitos deles começaram a operação, outros finalizaram, reiniciaram de acordo com a legislação, alguns permaneceram, mas basicamente todos eles hoje estão no mercado brasileiro a fim de tentarem atender o mercado como um todo. Isso dá uma demanda, obviamente, de players também, que abriu a possibilidade de os players brasileiros também desenvolverem suas soluções, então nós temos bastantes players que participam dentro do processo de implementação, os quais fornecem um produto 100% nacional, o qual atende ao mercado brasileiro de forma geral, perfeitamente. Então, não é só por causa do mercado mundial que nós estamos conversando sobre isso. Importante entender é que nós temos uma diferença aí que, de acordo com o que nós vamos discutir na legislação que vem vindo caminhando, é que sempre no começo falava-se sobre todos os produtos, retirava-se produto OTC, inseria-se produtos que não faziam parte da listagem. Então, nós temos aqui alguns números da demanda que seriam, basicamente, 20%, caso sejam somente os detentores de registros, que é praticamente uma quantidade pequena da parte complexa da implementação, e nós temos 80% da parte do distribuidor dispensador, que seria a parte supostamente mais leve de implementação do ponto de vista de maquinário, porém tem a sua grande capacidade de quantidade de dispensadores e distribuidores dentro do processo. Hoje, estuda-se no mercado brasileiro que o processo de rastreabilidade do parque fabril, nós temos um parque de embalagem em torno de 1.205 linhas, mais ou menos. Então, esses números podem ser mais 100, 1.305 ou menos 1.105. Então, é difícil da gente conseguir obter, porque cada hora nós temos novas linhas sendo instaladas ou até plantas mudando a sua operação do Brasil, indo para outros países, enfim, não é fácil conseguir esse número aprofundado em exatidão. O que é importante entender hoje do mercado brasileiro? Qual é o cenário que nós temos aqui? Isso talvez o Paulo pode me ajudar, a Amanda participou também desses números, a gente pegou as informações também de outros fornecedores, fomos tentando compilar todos esses dados, de forma com que nós temos atualmente 174 linhas instaladas e validadas no cenário nacional, das 1.205, é óbvio. Nós temos 107 linhas instaladas e não validadas, o Paulo pode comentar posteriormente, porque tem processos que estão em revalidação devido ao fato da mudança da legislação ou em alguma coisa que o software precisa evoluir em algo, e muitos dos clientes acabaram deixando esse processo de lado, aguardando, obviamente, a definição da Anvisa, esperando que viesse tecnicamente quais são os dados. Então, a linha de produção hoje sofre por alterações, porque os softwares são escalonáveis, gente. Ou seja, as mesmas não tem que se trocar nada para que se possa estar compliance com a legislação. Então, por isso que a gente colocou esse número de linhas instaladas não validadas também junto ao processo. Temos cerca de 74 linhas em processo de validação, que são linhas novas de clientes que recentemente adquiriram novas linhas, que estão acreditando, nós temos diferentes cenários, clientes de
que estão pensando em cumprir somente a legislação para produtos que são referência ou produtos tarjados, e temos outros que estão pensando no seu parque fabril inteiro, para todos os produtos, ou seja, até OTC estão imaginando também fazer a rastreabilidade. E temos aqui um cenário, basicamente, de 850 linhas, se a gente puder, usando o mesmo número de 800 ou 900 linhas, de forma com que nós não temos um fornecedor selecionado para que possa atender essa demanda. Ou seja, praticamente a gente tem aí cerca de 30% do parque industrial brasileiro instalado já com soluções ou indo para que se seja instalado a solução. Esses números das 850 linhas faz o raciocínio dos fornecedores a pensar como instalar isso, tá certo? De que forma imaginar com que essa instalação possa acontecer, porque a gente tem aí o raciocínio de será 1 ano, será 2 anos, será 3 anos, será 4 anos, como que a gente vai pensar, né? Que são as sugestões que, obviamente, né, se me corrija se eu estiver errado nos próximos slides, a gente vai discutir, tá certo? Basicamente. Sim. E isso traz que a gente tem, então, basicamente, se a gente tiver todos os fornecedores, nós temos uma possibilidade de instalar aí cerca de 300 linhas ano de produção. Esses números, gente, obviamente, são muito próximos da realidade. Eu acho, não sei se tem algum fornecedor que gostaria de dizer que pode ser mais do que isso, ou menos do que isso, mas a gente pode colocar depois na nossa capacidade que a gente vai ter de perguntas e respostas para poder discutir essa situação. Porém, esse é um estudo baseado no que a gente tem também de experiência global, tá certo? De que a gente teve de capacidade, baseado nesses 2,5 bilhões de reais ano, tá certo? Que é o que vem conduzindo o mercado em nível global. Uma linha de produção, uma solução de rastreabilidade que vai para o cenário brasileiro, incluindo industrialização e agregação, estuda-se mais ou menos que o tempo médio para a implementação disso leva a cerca de 180 dias. Por quê? Nós temos o processo de evolução do projeto, temos o processo de conceito do projeto, temos o processo de produção das máquinas, parada de linha e, obviamente, o processo de validação, para que essa linha esteja entregue em 180 dias, em média. Nós temos uma preocupação com a demanda de quantidade de capital humano para fazer essas instalações, ou seja, nós imaginamos, de acordo com os nossos estudos, de que um técnico, para começar a fazer um trabalho dentro de uma planta farmacêutica, que ele esteja apto a poder fazer uma instalação, um processo de validação, que o processo farmacêutico, como vocês todos conhecem, é bastante complexo, ele leva cerca de 6 meses para estar preparado, para que possam fazer essa atividade. De forma com que, vamos dizer que nós tenhamos 1 ano para instalar 850 linhas, tá certo? E a gente tenha esse parque industrial, significa que todos os fornecedores vão ter que se dobrar ou triplicar para conseguir atender, obviamente, as 850 linhas num prazo de 1 ano. Ou, obviamente, então vão ter que aumentar a quantidade de capital pessoal, ou seja, técnicos capacitados, para que possam fazer as instalações que nós sugerimos que levariam 180 dias para poder fazer isso, tudo simultaneamente. Esses números, pessoal, é para que a gente possa trazer a verdadeira conotação do cenário brasileiro, o verdadeiro número de como poder atender uma legislação, ou qual é a forma que a sugestão da Anvisa, ou a sugestão que nós deveríamos ofertar isso para a Anvisa é verdadeira. Então, são números que é para a gente discutir, números que são para que nós possamos estudar, porque esses números são os números factíveis que tem de processo de conhecimento atual. É possível fazer coisas incríveis ou inimagináveis? Tudo é possível. Mas aqui estão números do qual a gente tem histórico dos últimos 10 anos de implementação de rastreabilidade no cenário mundial. Basicamente, a ideia aqui é trazer para que todos vocês conheçam de como que o cenário brasileiro, do Parque Industrial Brasileiro, pode ser capaz de ser atendido ou deverá ser capaz, para que nos próximos slides o pessoal possa continuar falando alguma coisa. Paulo, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, por gentileza.
Na realidade, tem um ponto importante que essa capacidade de 300 linhas por ano é diluída ao longo do ano. Se todo mundo resolver fazer na parada de linha no final do ano, não dá, né? Então, tem que considerar isso também, tem que diluir essa capacidade ao longo do ano. Isso que foi considerado nesse número de 300 linhas por ano. Isso pode ser menor se todo mundo resolver fazer ao mesmo tempo. Sem dúvida. Amanda, eu queria um pouco do seu comentário também, pela sua experiência, por gentileza. Não sei se você entendeu os números, se está bem explicado também para o pessoal entender. A minha preocupação também é a mesma do Paulo, porque quando a gente está falando de relacionamento entre cliente e fornecedor, o cliente sempre acha que o fornecedor só tem aquele cliente. E aí acha que vai poder agendar os serviços de acordo com a agenda do cliente. Só que tudo tem que ser muito bem conversado e até mesmo na assinatura, né, do contrato, esse timeline, para não acontecer uma incompatibilidade aí ou uma insuficiência de recursos. Perfeito. Não, tá ótimo, Rafael, Amanda, Paulo, obrigado pela contribuição. Vamos... Finalizou, Rafa? Você quer mais alguma coisa? Não, eu só queria entender que, para que todos que participem, porque nós não temos só fornecedores, nós temos clientes, que todos os exercícios que são capazes dos fornecedores estão fazendo de esforço, porque é um esforço, mesmo que pareça que nós estamos disputando o mercado, e é óbvio que nós temos interesse comercial por trás dessa atividade, tudo que a gente se mobiliza, todos os esforços que estão sendo dedicados a isso daí, obviamente é para poder atender a legislação, que a gente esteja voltado a conseguir atender o mercado brasileiro. Então, qualquer esforço da parte do cliente, para a gente é importante nesse ponto de vista, para que entenda que a gente está se mobilizando, ou todo investimento antecipado, quando a gente fala num técnico de 6 meses para estar preparado para poder entrar para trabalhar, é que realmente faz, quando uma mudança, quando o cliente não decide comprar ou não, freia a parte do nosso investimento, porque muda completamente o escopo de como que é o fornecimento. Basicamente, essa é a ideia. E é por isso que eu falo do acordo do time, né, Rafael? É justamente para evitar o que você acabou de falar. É muito importante a gente saber isso de antemão, porque o projeto leva 6 meses, para projetos normais, pode ser um pouquinho menos, mas também pode ser mais também, dependendo da complexidade da linha e o quão antiga também é a linha para fazer as suas integrações. Concordo. Excelente. Exatamente. Bom, vamos mandar, Rafa, Rodrigo, vamos para o próximo, para a gente conseguir fazer esse 1h30 aqui, para a gente não ficar estendendo muito. Aqui é um slide que o Paulo trouxe, né, Paulo? Qual que é a tua proposta aqui, né? A gente já viu lá que tem, talvez, qual que é o limite de capacidade que o mercado tem, né? Assim, claro, pode criar alguma coisa a mais, né? Mas quando chega dentro da fábrica, vamos supor que não tenha restrição de oferta. Quando chega dentro da fábrica, dentro do CD, dentro da drogaria, o que acontece? Obrigado, Elcio. Bom, essa viabilidade interna é uma questão que, obviamente, tem que ser considerada pela regulamentação, né? Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem discutido bastante sobre como controlar de forma quantitativa a evolução dessa implantação do SNCM no Brasil, né? Sempre do ponto de vista do detentor do registro, né? Do fabricante, vamos dizer assim, e do restante da cadeia. E controlar essa evolução da implantação é um ponto bastante importante para evitar que o planejamento não seja feito e que tudo fique para a última hora, que é uma tendência muito forte, né? Não, eu não preciso fazer agora, vou deixar e vou fazer... Quando chegar perto do final, eu faço, né? Então, ter apenas uma data final como marco sempre foi discutido como gerando gargalos, inclusive até para os próprios fornecedores, né? Não dá para... Se todo mundo deixar para fazer no último mês, não vai ter fornecedor para atender. Isso é fato, né? Que nem eu falei, como aquela capacidade de 300 linhas por ano é uma capacidade diluída ao longo do ano, né? Então, essa questão do acompanhamento, do controle
da evolução da prontidão para atender esse controle de medicamentos, né, é uma questão importante, né? Então, a gente já tem históricos fora do Brasil que, como só tinha a data final, chegou perto da data final, foram investigar, muitas empresas não tinham feito nada. Por quê? Porque não existia essa troca, né? Então, várias formas de medição foram sendo avaliadas para acompanhar, para controlar essa evolução da prontidão para o sistema de controle de medicamentos, né? Cada uma com suas peculiaridades, cada uma com seus impactos diferentes, dependendo do detentor do registro, do fabricante, do distribuidor e da farmácia. Então, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Aqui a gente listou aqui a gente lista as principais, né? Que já foram, uma ou outra já foi considerada na regulamentação, né? Então, por exemplo, a gente tem considerando fazer um acompanhamento da implementação em função do percentual de volume produzido, ou seja, no primeiro ano, 20% da produção tem que ser serializada e acompanhada e rastreada e assim por diante, até chegar a 100%, né? Essa proposta permite até um dimensionamento, escalonamento flexível, mas também pode gerar um encurtamento do prazo em função do tamanho do cliente, né? Quem tem uma linha tem que, se for 20% da produção, 100% da produção, tem que implantar essa uma linha, né? Então, isso acaba gerando um encurtamento dependendo do tamanho, né? Se for por classe terapêutica, também pode não estar muito alinhado com o plano de negócio do cliente, né? O cliente também tem um plano de negócio da evolução, lançamento de produtos. Então, isso tudo também pode gerar um descasamento, vamos dizer assim, né? Pela quantidade de linhas, ele tem uma similaridade com volume produzido, que também pode gerar um encurtamento do prazo real, né? Apesar de ter, por exemplo, vamos dizer que tinham 3 anos para implantar um determinado cliente. Só que ele tem uma linha. E se ele tem que fazer 10% das linhas no primeiro ano, ele tem que fazer todas as linhas, né? E assim por diante. Então, isso é uma questão que tem que ser considerada também. O valor do medicamento, né? Somente os medicamentos. Existe uma corrente que fala que isso só acontece com os medicamentos mais caros, então vamos começar pelos mais caros. Também pode ter uma dificuldade muito grande de alinhar com o plano de negócio das empresas, né? Então a ideia, na realidade, a ideia que a Anvisa tem colocado em paralelo, digamos, que é o cadastro e acompanhamento de um plano de implementação próprio de cada detentor, né? Junto à Anvisa. Cada um vai apresentar o seu plano de implementação baseado digamos, com marcos próprios, com milestones bem definidos, claros, né, para que possam ser, digamos, auditados, mas ele vai permitir que essa implementação esteja alinhada com o plano de negócio do detentor do registro, né, que esteja alinhada com os objetivos da empresa, né? Ele não tenha que mudar muito em relação a isso. Enfim, isso permite uma flexibilidade maior, muito alinhada com o detentor, né? E vai ter uma questão quantitativa aí, mas é particular de cada plano de negócio, né? Então, essa ideia é muito boa da Anvisa, de caminhar por esse lado, né? Legal. Alguém quer comentar o que o Paulo trouxe? Rodrigo? Luca? Amanda? Eu gostaria até de fazer um complemento para o Paulo, mas acho que uma coisa que é bem importante
esclarecer para o público, né? Paulo comentou umas coisas importantes sobre a característica de cada faseamento, né? Mas o que eu entendo é que a ideia é que cada empresa tenha o seu próprio faseamento, né? Baseado aí nos seus processos, na quantidade de linha, na disponibilidade de recursos de cada uma. E que a ideia seria a Anvisa, sim, fazer o monitoramento e o controle dessa implementação. Seria basicamente isso, né, Paulo? Exatamente. Deixa eu só ver se eu consigo pegar o que você falou e o que o Paulo falou para a gente avançar um pouquinho. Pelo que eu entendi, Paulo, a Anvisa teve aquela ideia do plano, né? Que tinha milestones lá no plano. O plano até chegava no nível de linha, mas tudo bem. A estrutura principal numa das IN é que tinha um plano. Esse plano era só para o detentor. O que você, pelo que eu estou entendendo, você está pensando em ter milestones e o cara tem o seu plano de negócio, eu tenho os meus milestones do meu plano de negócio para chegar, para implantar a rastreabilidade, né? Que estão alinhados com o plano de negócio, e a Anvisa controlaria quanto por cento que o cara completou daquele evento, daquela etapa do projeto. Por exemplo, projeto, compra, teste, ou seja, daquela parte, daquela atividade, quanto que a pessoa registrou junto à Anvisa, tanto faz se foi um distribuidor, se foi um detentor ou um dispensador. É isso, Paulo? É exatamente isso. Quer dizer, esse plano, ele vai, obviamente, ele vai ser avaliado e vai ser, se é factível, ele, digamos, seria aceito, né? Você não pode colocar um plano que você vai implantar um sistema em 2 meses. Aí você vê que não é factível, né? Então, tudo isso vai depender e vai ser apresentado e criado milestones próprios exatamente do jeito que você falou. Então, isso poderia ser feito para todos os elos da cadeia também, né? Bom, vamos andar para o próximo slide, né, Rodrigo? Esse slide aqui, o Luca trouxe para nós a discussão sobre a viabilidade externa, né? Que é um fator crítico de sucesso também para a gente implementar, né? Explica para nós, Luca, o que você está pensando aqui. Tá, ok. Boa tarde a todo mundo. Bom, aqui a ideia é atentar um pouco ao plano interno, como é que eu consigo construir os recursos necessários para implementar, ou seja, a minha linha, ou o software de integração. Aqui, na viabilidade externa, realmente estamos tocando aquele assunto de colaboração entre eles, que no final vira a ser um aspecto fundamental da implementação, obviamente, da rastreabilidade de qualquer objeto, no caso nosso, do medicamento. E quando nós estamos imaginando a parte de integração de dados, ou seja, habilidade de ter processo de colaboração entre eles, vale a pena lembrar o que nós aprendemos de outros mercados. Primeiro, é uma necessidade, é óbvio que é uma necessidade. Informar o próximo elo do dado de agregação não é nada mais do que permitir a integração ou comunicação vertical. Porque, com falta desse tipo de informações, obviamente, o que nós estamos falando aqui no Brasil das anomalias, será um processo que deve ser tratado entre os vários elos. E ou, com essa falta de informação, o próximo elo vai ter a necessidade, obviamente, de abrir uma caixa e ler cada número serial com impactos dramáticos na operação de todos os elos. Bom, se estamos falando aqui de integração de dados, vale a pena lembrar algumas dessas lições aprendidas de outros mercados. Vou mencionar os 4 grandes sistemas que nós usamos como base. Primeiro, o sistema dos Estados Unidos, o DSCSA, onde o sistema não tem necessariamente uma estrutura padronizada de transmissão de dados, mas na evolução desse sistema nasceu a necessidade de enviar via, nesse caso, a escolha de IPCS, escolha totalmente informal, e mensagem de envio, o shipment messages, como é chamado. E aqui, a primeira lição que foi aprendida. Por sendo que um standard não é obrigatório nos Estados Unidos, um dos elos fundamentais, que são os distribuidores, começou a centralizar o requerimento de um formato
formatos específicos, que é o formato IPCAS. Por fazendo isso, existem casos específicos onde essa troca de informação não é padronizada e você cai naquele custo adicional de ter que tratar vários formatos e entender qual é o formato que o meu parceiro quer usar para trocar dados. O segundo é o modelo russo. O modelo russo é um modelo centralizado, onde, muito parecido ao modelo brasileiro, nós vamos ter que publicar várias movimentações, mais de 20 tipos de movimentações de produto, onde as transações entre os vários elos são dependentes uma com a outra. Problema. O próximo parceiro pode, no sistema russo, receber os dados do elo anterior, mas no problema de um sistema centralizado não bem dimensionado, um sistema que pode receber mais de dezenas de milhares de transações por dia, você tem um clássico efeito que, se não tiver a primeira transação corretamente transmitida no sistema centralizado, todas as subsequentes transações são negativamente impactadas. Okay? E aí acontece o quê? Se eu não posso publicar os dados, porque ou posso, mas não sei o que foi publicado antes, de maneira antecipada, vou ter que reconciliar potenciais desalinhamentos de dados ou reprocessar transações. E foi aprendido na Rússia. Esperar para o sistema entrar em produção, para tentar uma integração, como chamamos aqui, horizontal, tem custos não banais. Vamos no sistema da Arábia Saudita. O sistema da Arábia Saudita é mais ou menos uma cópia do sistema turco, onde as informações de agregação são definidas e fornecidas entre eles com o clássico PTS, o Package Transfer Service, um servidor dedicado, onde um elo publica os dados e o próximo elo pode receber aqueles dados em forma automática. O sistema que o Brasil decidiu de não adotar. O que está acontecendo no modelo da Arábia Saudita? A Arábia Saudita, a diferença da Turquia, que com a implementação do PTS foi clara na implementação de um padrão de comunicação único, a Arábia Saudita está deixando de maneira livre a decisão do formato que os vários elos podem usar para comunicar ou que eles podem postear no sistema PTS, com o resultado que muitíssimas empresas estão começando a fazer integrações ponto a ponto. E aqui, novamente, o tema é sempre igual. Ou se começa a colaboração de maneira acurada, inicialmente, nesses processos, ou vamos começar a ver potenciais implementações que levam custos adicionais entre os vários elos. E vamos definir a parte final, que é a experiência da Europa. Na experiência da Europa, onde as informações são publicadas pelo detentor de registro nos vários repositórios nacionais, os dispensadores e os distribuidores entenderam que era necessário para as operações deles o desenvolvimento de uma integração horizontal. Aqui, em uma maneira até mais complexa de outras implementações, porque a nível de Estado ou a nível de grupos, e na Europa começaram ou estão se formando tecnologias diferentes de integração horizontal. Bom, aí, baseado em todas essas experiências de situações já implementadas, aqui nasce essa necessidade de colaboração. Nós temos, nesse caso, sorte no Brasil, nós temos um grupo de trabalho liderado na IS1, que está ajudando a gente, pelo menos da um ponto de vista de requisitos e de proposta tecnológica, de desenvolver um padrão para esta implementação horizontal, mas isso é só um primeiro passo de um processo colaborativo. Existem 4 dimensões que a gente tem que olhar. A primeira, que é a parte de alinhamento ou sincronismo.
não é só esperar o desenvolvimento de um padrão, de uma tecnologia, e implementá-lo no próprio sistema, sem pensar como é que eu vou colaborar com os meus parceiros comerciais e começo a estabelecer esse link com um plano claro e definido, para que o que eu estou desenvolvendo está pronto para ser testado, efetivamente possa ser testado. Senão, provavelmente vou cair nos exemplos anteriores. Implementei a minha infraestrutura de comunicação horizontal, eu estou pronto, estou esperando, e daqui aos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, vou descobrir que a minha infraestrutura não é mais suficiente a entender os vários padrões que podem ser desenvolvidos. Segundo, a parte de prioridade. O que é a prioridade? Bom, existem empresas na cadeia farmacêutica de tamanhos diferentes. Um dos problemas de não começar de maneira clara e antecipada é que provavelmente o tamanho vai determinar a prioridade no interesse do que? Dos vários erros. É claro que uma empresa de um tamanho maior terá prioridade na implementação de testes comparados com empresas de tamanhos menores. É um dos desafios que provavelmente acontecerá se a gente não começar a trabalhar em forma proativa, porque todo mundo tentando implementar na última hora terá os grandes players habilitados a comunicar entre si, deixando os outros para fora. Vamos no terceiro. O terceiro é a capacidade de operar em forma simultânea. O que nós estamos pensando nesse sentido? Tem um foco, até então, tinha um foco bem claro na parte de serialização, na parte dos detentores de registros, mas realmente a gente tem que pensar de maneira um pouco diferente, tem que pensar em maneiras de link entre os participantes do EROS. Por quê? Porque não adianta nada ter os produtos serializados pronto para entrar na cadeia logística, se a cadeia logística vai ter que tratar com produtos de várias tipologias, até combinação de não serializado, serializado, ativado, não ativado, ou seja, em formatos totalmente desagregados entre si, que só cria trabalhos adicionais. Aí começa a ser extremamente necessária essa sincronização, onde os vários erros upstream e downstream concordam no quais são os tipos de produtos que serão trocados, quais são as relativas informações, como eles serão tratados. E terminamos no último problema, que é a parte de difusão. Aqui entramos um pouquinho mais na parte de ponta, onde nós estamos falando de mais de 40 mil potenciais dispensadores. Bom, como é que eu garanto que esses processos não sejam só processos habilitados para os grandes players, mas começam a permitir até entidades menores, entidades que talvez não tenham as capacidades, tecnologicamente falando, de implementar sistemas complexos. E quando eu falo de sistema, é a parte tecnológica, a parte de recursos humanos. Mas talvez possam pensar de criar grupos onde esses processos podem ser implementados, e nós temos experiência até nos Estados Unidos, onde entidades menores se juntam e conseguem criar um grupo, esse grupo comunica, tanto com a parte upstream e downstream. Aí, em resumo, o que é essa ideia? Quando você começa a pensar esse plano, essa parte colaborativa, talvez a parte interessante seria de pensar em número de links ao longo dessas várias milestones de implementação dos vários processos de serialização e rastreabilidade, para garantir que essa colaboração seja efetiva entre os entes. Comentário do grupo? Um comentário, Ricardo, Versa, que você tinha do GS1, tá aí, Ricardo? Acho que caiu. Ele tinha falado que ele queria comentar alguma coisa. Tá ótimo, vamos para o próximo, Rodrigo. Bom, viabilidade financeira, né? Então, aqui o pessoal da Quantum preparou esse slide, poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Não sei se vai ser você, pois é bom, se vai ser a Lucimara que vai falar. Acho que a Lu introduz e a gente vai trocando, batendo bola aqui. Tá bom. Manda. Boa tarde, tudo bem? Muito prazer.
Obrigada aí pelo convite, Elcio. Bom, a ideia aqui é a gente apresentar para vocês o que existe em linhas gerais de funding para projetos inovadores no país, né? E óbvio que esse é um projeto que vai trazer aí segurança, mas segurança através de uma inovação tecnológica, né, para o país. Então, a gente vê aí não só a aquisição de equipamentos, né, mas principalmente o desenvolvimento de um novo processo, né, e que vai impactar aí as empresas, né, os controles e procedimentos que já existentes na empresa. Então, existem no país, sim, alguns órgãos de fomento que viabilizam, né, a inovação, muitas fontes de fomento de caráter reembolsável, né? Então a gente vê principalmente BNDES e FINEP, né, financiando aí a inovação no país. E a gente também tem aí para desenvolvimentos mais desafiadores a própria Embrapi, a FAPESP, né? São órgãos que também estão incentivando pesquisas mais específicas, né? E a FAPESP focando mais, quando a gente fala ali do TRL, focando mais pesquisa básica, né? Mais pesquisas que ainda não estão no nível de maturidade maior, e Embrapi já focando mais em TRL 3 a 6, e Lei do Bem, né? Que a gente sabe que é um benefício também bastante bom, tributário, e que também poderia ajudar aí a viabilizar nas empresas, pelo menos ter parte deste investimento sendo abatido aí pelos incentivos. Então, esse slide ele não tem caráter exaustivo e nem tem a pretensão de dizer que o projeto como um todo é incentivado seja pelo FINEP, BNDES ou pela própria Lei do Bem. A ideia aqui é incentivar a discussão e tentar. É importante sempre ter esse olhar macro sobre o projeto, principalmente quando a gente olha, né, para a importância do ponto de vista social, de saúde desse projeto, né, para a saúde do país, mas para fins de alguns desses órgãos de fomento, os recortes do projeto são bastante importantes. Então, se eu falar da importação de equipamentos, da aquisição no mercado nacional de equipamentos em um projeto de inovação, a FINEP é um órgão de fomento bastante importante, né, que poderia ajudar a viabilizar o próprio BNDES. Né? Se eu estou falando de um desenvolvimento que vai demandar uma pesquisa maior, talvez eu possa me amparar aí numa FAPESP, numa Embrapi, e a Lei do Bem aí, para as empresas do lucro real, é sempre um incentivo tributário bastante importante, pelo menos para parte do projeto. Então, a ideia aqui é mais fomentar a discussão e incentivá-los a tentar, de alguma forma, já enxergar o que seria um projeto, né, um projeto padrão, né, para uma empresa média, né, quais seriam as fases desse projeto, quais seriam as aquisições, o que eu teria de recursos humanos, o que eu teria de serviços, né, qual o nível dos pesquisadores que deveriam estar envolvidos. E aí, quando eu digo pesquisadores, não é só mestre e doutor, né, pesquisador para fins da lei de inovação, ele é um conceito bastante amplo. Então, como é que a gente já começaria a conceber um projeto do ponto de vista técnico, seja com descrição, riscos tecnológicos e barreiras bastante definidos, com metodologia, para a gente conseguir fazer um matching com os benefícios existentes. Eu acho que esse seria um avanço, né, se a gente conseguisse fazer aí já um mapa, né, das possíveis fontes de fomento, considerando as características técnicas de um projeto modelo. Né? Eu deixaria para vocês aqui esse desafio, né? Porque, óbvio, existem as fontes de fomento, mas a gente precisa enquadrar. E esse enquadramento demanda aí uma análise mais detalhada. O Posebon trabalha aqui comigo, é um engenheiro especialista também em inovação. Acho que não sei se você tem alguma consideração adicional, Pose, mas vejo dessa forma aqui, né? Lu, acho que você já passou em linhas gerais quase tudo, né? Eu acho que só alguns pontos, até estava falando com o Elcio um pouco antes da reunião, né? Quando a gente pega um projeto, uma inovação,
primeiro é desmistificar a palavra inovação, né, o que se fala na academia, e o que de fato a gente consegue aplicar ali os incentivos, né. Então, a primeira questão que vem é, pô, eu estou fazendo um projeto, dado uma demanda legal, né, em que medida eu consigo enquadrá-lo nos programas de inovação. Então, a gente tem ali incentivos, né, para todos esses níveis, como você bem comentou, o TRL é uma das réguas ali, né, para a classificação, mas a gente consegue desde a pesquisa básica, de fato, quando eu estou trabalhando muito na geração de conhecimento, e eu vou até a parte de desenvolvimento experimental, e ainda assim a parte de melhoria contínua, desde que a gente consiga evidenciar algum risco. Então, acho que esse é o primeiro ponto quando a gente tenta aplicar essa questão prática do projeto, e trazer isso para essa questão mais legal, essa questão financeira. E o segundo ponto que eu coloco aqui também, Lu, é que a gente também consegue dividir esses programas, não só, né, pelo nível técnico do programa, o nível de risco tecnológico, mas também o tamanho da empresa. Então, a gente tem algumas linhas, como você bem falou, de a fundo perdido, né, de recursos não reembolsáveis. Então, se a gente vai falando de uma grande empresa, a gente pensa numa FAPESP, num programa, um CPE, né, que são programas 50% de funding no projeto, mas eu também tenho linhas para pequenas empresas, tenho PIP, enfim, então também eu consigo beneficiar as pequenas empresas que também estejam ali em algum momento inovando. Tá? E a própria Lei do Bem, que a gente sempre fala, e é uma verdade, né, a Lei do Bem, ela é para a empresa que tem o lucro real, a grande empresa, a empresa que está pagando imposto de renda, mas também a pequena empresa, ela consegue se beneficiar, né, porque se eu, como uma empresa de pequeno porte, um inventor independente, eu consigo ali utilizar, né, o artigo da Lei do Bem e não fazer uma tributação de imposto de renda quando eu estou fazendo transferência ou quando eu estou fazendo um desenvolvimento 100% P&D e eu vou passar isso para uma empresa maior. Então, eu, quanto fornecedor, eu consigo também essa redução da minha carga tributária, se beneficiar de uma lei, né, que originalmente ela é voltada para a grande indústria. Tá bom? Então, acho que são só alguns comentários pontuais, e no geral, acho que você já cobriu bem. Eu só queria, Lu, chamar a Amanda para essa conversa, né, também, porque a Amanda é farmacêutica, né, e sempre a gente fala que a rastreabilidade é um chassi para uma indústria 4.0, né? E o que mais que a gente poderia colocar aí? Quando você fala rastreabilidade, talvez separado, você tem um nível de risco. Quando você fala que você vai usar a rastreabilidade integrado com outras necessidades da indústria farmacêutica, aí você tem um risco bem maior, porque a interface sempre dá pau. Então, tem o risco de fazer coisas, de juntar e ter uma terceira coisa, um terceiro produto, sempre é um desafio, né? Então, não sei, Amanda, você tem alguma coisa para comentar? Eu acho que é importante pontuar aqui também que tem fornecedores que têm seus próprios financiamentos, quando a gente está falando de viabilidade financeira para a implementação da rastreabilidade. E um outro ponto é possível um cliente ter uma ideia inovadora e se juntar a um fornecedor para desenvolver essa ideia, e aí usar algum dessas ajudas, eu diria, o incentivo tributário da Lei do Bem. Então, a Lei do Bem, na verdade, ele vai focar sempre a empresa lucrativa, né, que tem lucro real, então esse é o primeiro ponto, né? Então, se você desenvolve uma pesquisa em parceria e é possível segregar os papéis dessas duas empresas e os riscos envolvidos, né, é possível que você faça, né, que ambas sejam beneficiadas, desde que os papéis estejam muito claros e os riscos assumidos por ambas muito claros. Bacana. Né? E se uma das empresas parceiras, como bem disse o Pose, por exemplo, for uma micro e pequena empresa do lucro presumido, né, que isso é muito comum também, se isso se caracterizar como um serviço de P&D, esse serviço não é tributado pelo imposto de renda, então daria para excluir da base de cálculo. Então, assim, por isso que eu disse há pouco, é uma composição, né? A gente brinca que é uma engenharia financeira, né? Que é muito importante a engenharia técnica, mas que essa engenharia financeira do projeto,
como você bem disse, a empresa tem os recursos próprios, e ótimo se a empresa não precisa ali de uma fonte de fomento reembolsável, mas muitas vezes, por exemplo, o incentivo à inovação, a lei do bem, é um recurso que volta na forma do imposto de renda, né? Se você faz um projeto, uma parte do projeto com o Embrapi, você tem o governo sendo sócio ou fundo perdido. Então, assim, analisar as fontes de fomento possíveis, aplicáveis, e isso vai variar de empresa a empresa, tá? Então, não existe uma resposta única para o projeto como um todo. Isso é CNPJ a CNPJ. É possível que haja consórcios, é possível que a gente pense em parcerias, e o ecossistema de inovação, ele vai demandar realmente essas parcerias. Mas cada uma com o seu próprio plano e sempre tendo em vista esse grande objetivo, né? Que todos têm. Mas eu acho que o grande recado aqui vamos entender o que é o projeto no macro, mas cada empresa com o seu dever de casa e olhando para essas fontes possíveis, né? E eu acho, Elcio, você falou aí de indústria 4.0, né? O próprio BNDES, né? Tem um programa e saúde é um dos pilares, né? Quando a gente fala aí de indústria 4.0 para fins do BNDES. Então, assim, acho que tem aí também um apelo para o governo bastante forte, né? Inovação nesse setor. Então, acho que vale a pena, sim, explorar, e a gente está à disposição aí, caso vocês queiram alguma reunião apartada para falar do tema, tá? Que é mais uma provocação do que realmente apresentar respostas, tá? Para vocês. Legal. Bom, obrigado, Lu, obrigado, Amanda, obrigado, Felipe. Vamos para o próximo slide, Rodrigo. Você está com um bug naquele código que você mostrou agora. Percebi também. Dá uma olhadinha lá, porque não está legal, não. Está faltando ponto e vírgula ali, hein? Põe ponto e vírgula lá e fecha os parênteses que vai funcionar melhor. Eu comecei a fechar um monte de janela aqui, porque apareceu um áudio em uma outra janela, eu não estava tentando descobrir qual era. Amanda, o que você trouxe aí com relação... Mas dá para gerenciar, né, esse negócio? Como é que a Anvisa poderia gerenciar um projeto desse? O que ela poderia estar melhorando na gestão desse projeto? Você andou pensando, Amanda? Bom, segue muito a linha do raciocínio do Paulo, né, esse slide. O que é interessante aqui é a gente lembrar que existe também a RDC 301, que está faseada, né? A RDC 301 está bem faseada, está claro lá as fases, e a RDC 301 e a 319, que é sobre rastreabilidade, elas se encontram em pontos que é principalmente na parte de impressão de dados variáveis no cartucho. Então, aqui, quando a gente começa a discutir volume, a gente vai viabilizar a gestão através do volume, através do parque instalado, através de categoria ou através de evento. Eu acho que interessante, cada ponto é interessante para determinada empresa, né? Então, tem empresas que que acham melhor fazer por volume, tem outras empresas que acham melhor fazer por categoria. E aqui o que é importante é você ter um plano. Não simplesmente a gente ficar discutindo o que é melhor, o que é pior, mas é apresentar um plano e esse plano ter um progresso, para a gente não cair naquele ponto onde todo mundo vai querer instalar no final do ano, ou naquele outro ponto onde todo mundo vai precisar, vai querer instalar de última hora. Então, o que é interessante que, do meu ponto de vista aqui faça um plano, apresente esse plano e siga o plano. Porque rastreabilidade é uma coisa que não tem como a gente voltar atrás, mas ainda mais a Anvisa agora fazendo parte do PIX. Isso quer dizer que a Anvisa está no cenário internacional de auditoria. É uma movimentação mundial. E a gente tem que lembrar que o mercado de falsificação de medicamentos é um mercado mais rentável do que o mercado de tráfico de drogas.
Então, existe sim um interesse obscuro aí por falsificação de medicamentos, e quanto melhor você proteger a sua cadeia, melhor. O primeiro elo da cadeia tendo esse planejamento, né, e seguindo esse planejamento, todo o resto da cadeia ficará mais confortável em fazer os seus planos e também começar no seu projeto de implementação. Então, quando a gente fala de viabilidade de gestão, não existe viabilidade de gestão sem ter um plano. Não tem como você gerir sem ter um plano. E esse é o ponto máximo que eu quero destacar aqui nesse slide. Você acha que dá para a Anvisa acompanhar a evolução do timeline de milhares de empresas? Ela poderia ter um sisteminha para avisar, olha, seu plano está furando, alguma coisa assim? A gente tem, né, a página que já está desenvolvida para a inclusão desse plano, já existe essa página. Claro que agora a gente está falando de tecnologia, a gente pode colocar um pouquinho de inteligência em qualquer coisa que a gente quiser, mas querendo ou não, existe o certificado de boas práticas de fabricação, que pelo menos de 2 em 2 anos a Anvisa tem que auditar a empresa ou acompanhar a empresa sobre suas boas práticas de fabricação. E aí é onde, em último caso, entraria o seu acompanhamento. Isso valeria também para distribuidores, para hospitais, você vê assim também? Também eles têm algo semelhante quando você pega as boas práticas dos hospitais? Boas práticas de hospitais, sim. Distribuidores ficam um pouco mais solto, mas, de novo, a gente tem que começar por algum lugar, né? Porque, e a gente, nesse caso, o start point é a manufatura. A partir do momento que a manufatura esteja produzindo o seu serializado, toda a cadeia se move automaticamente. Perfeito. Obrigado, Amanda. Vamos para o próximo? Né? Aqui, no final, a gente tem que... O que a gente tem que comparar, né? A gente tem que sempre comparar essas questões técnicas com o nível de serviço que você está entregando ao paciente, né? Dependendo de como você define a regulamentação, você vai estar entregando um nível de serviço mais rápido ou mais lento. A gente fala, vamos entregar o sistema Go Live do sistema agora em abril de 2021, um ótimo nível de serviço. A complexidade vai ser absurda, né? Então, em abril de 22, desculpa, qual seria o nível de serviço, né, que a gente consegue, olhando essas instruções, e qual a complexidade que a gente tem quando a gente vai lendo essas propostas normativas ao longo dos anos, né? Essas últimas 3 propostas do último ano, né? Aí, Rodrigo, você fez uma análise dessa no seu slide, né, cara? Podia compartilhar com a gente? Sim. Nesse slide, a gente tem, na verdade, a gente vem seguindo, né, as dimensões que foram apresentadas por todos, né? Então, né, se a gente lembrar desde o começo, primeiro a dimensão de oferta, depois viabilidade interna, né, viabilidade externa, viabilidade financeira e viabilidade de gestão. Então, são essas dimensões. E fazendo uma análise desses cenários aqui, baseando-se no que já foi apresentado, né, para o setor, nas instruções normativas, né, nós temos o primeiro cenário, que era basicamente o cenário do plano, ou seja, você apresenta um plano e faz a implementação de acordo com o plano, só que ali a gente tem um problema muito grande, apesar de ter um benefício muito claro para o paciente, caso ele fosse possível, tecnicamente, a gente tem um problema ali que é uma incapacidade de implementação no tempo que nós teríamos. Ou seja, para implementar até abril de 2022, mais, né, de 850 linhas, como o Rafael apresentou no primeiro slide, então seria, né, praticamente impossível, né, do ponto de vista técnico aí de implementação. Então a gente tem aqui um cenário que ele não é adequado a esse momento que nós temos. O segundo cenário é aquele cenário que foi apresentado por aquele diretor, né, que pediu vistas, o Marcos Miranda, e ele deu a ideia de uma lista de medicamentos preferenciais, né, de categorias, que apesar, né, de ter uma razoabilidade aí
no que diz respeito a um faseamento mais estruturado, acaba tendo um problema, trazendo para a gente um problema significativo, principalmente em relação às empresas que já fizeram investimentos ao longo do tempo. Você imagina chegar para algumas empresas agora, nesse momento, e apresentar que o que ela fez de implementação das linhas de embalagem, na verdade, não era necessário. A gente já tem 30% do mercado aproximadamente implementado, então traria essa dificuldade. Né, pegando um pouco aí do que viemos discutindo até agora, a Amanda falou isso na apresentação dela, né, com relação a esse faseamento, né, seja por linha, seja por porcentagem, a gente nunca vai ter um cobertor que cubra todo mundo. Correto. Então sempre vai ter essa dificuldade. Né, se a gente fizer isso por linha, né, você tem alguém que tem 2 linhas, né, se ele tiver que fazer, cada uma que ele faz é 50%. Se tiver uma empresa que tem uma linha, ela já tem que fazer 100%. Então, isso fica muito ruim de se gerenciar, né, individualmente, porque a gente tem esse cobertor que dê para todo mundo. Se pegar por categoria, às vezes a gente pode ter uma dificuldade em clientes, por exemplo, em empresas, indústrias, que tem 20, 30 linhas, e você pega por categoria, você não faz a embalagem dos produtos, né, numa linha baseada por categoria, você faz por característica da embalagem. Então, às vezes, ele vai ter que fazer um investimento em, talvez, 30, 40, 50% das linhas dele para atender um volume de 10%, porque os produtos passam em diversas linhas. Então, é muito difícil também de gerenciar, né, nesse segundo modelo. O terceiro cenário, o cenário C, é o último cenário apresentado pela Anvisa, né, onde eu entendo também que existem existem muitos detalhes, né, na regulamentação. Na minha opinião, talvez uma colaboração que a gente tem aqui é deixar um pouco mais simples, né, em relação a esse modelo, que é, né, o modelo de ter a implementação assistida e uma implementação definitiva, né, uma primeira etapa de implementação assistida, que traz uma dificuldade adicional, porque eles não estão separando serialização de rastreabilidade, né, então isso força a que nós tenhamos que implementar a parte logística da indústria e também a parte da distribuição para e passo ali com a questão da serialização, porque eles não fazem separação, né? Ou seja, primeiro vamos serializar e depois rastrear. Mas a gente tem ali a implementação assistida e a implementação definitiva, né, nos prazos definidos aí até abril de 22, depois até abril de 24. O que a gente tem de bom nesse cenário C aqui é que pela primeira vez nós tivemos uma sinalização por parte da Anvisa de que talvez eles atendam um pleito das entidades, né, em relação a de que os 3 anos só passem a contar uma vez que nós tenhamos a regulamentação. Existe uma discussão jurídica aí nas entidades, de que se a Anvisa atrasou todo esse tempo, né, que os 3 anos só passem a contar depois que nós temos a regulamentação. Por quê? Porque não o grande detalhe dessa instituição normativa, né, que até esse discurso, né, encontra aí embasamento, é que a lista de medicamentos está nela, né? Se nós já tivéssemos a lista antes, então realmente poderíamos falar, você não fez serialização até agora porque você não quis, porque a lista já estava aí. Como a lista está nessa, né, a gente ainda está discutindo esse escopo, então realmente, né, seria muito fácil aí que o setor, né, ganhasse uma demanda judicial em função de que a lista está nessa instituição normativa, né? Como é que eu posso fazer investimento em todas as linhas que eu tenho se eu não sei a amplitude, né, ou seja, a cobertura dos produtos, né, ou seja, onde é que eu vou fazer investimento. Então, o cenário C', né, que é o cenário realmente que nós trabalhamos até aqui, a gente entende que é aqui nesse cenário onde a gente encontra uma viabilidade mais adequada, tanto do ponto de vista de tempo, né, do ponto de vista econômico e todas as outras dimensões, é o seguinte: a implementação do SNCM seria feita em 5 fases. Né? A primeira seria manter ainda o plano. Né? Só que o plano agora, nós teríamos ele em uma porcentagem de progresso, não mais em linhas ou em produtos. Né? Por quê? Voltando ao que nós discutimos, não tem um cobertor que vai dar para todo mundo. Então, cada empresa faria o seu plano, né, dividiria lá nos seus milestones, como acha adequado dividir, e o que nós acompanharíamos era uma porcentagem de progresso. Né? Então, isso que a Anvisa veria. Eu acredito até,
né? Tecnicamente é possível usar o sistema que já existe hoje, com algumas alterações, e a Anvisa teria a mesma visibilidade lá em relação a quem está fazendo a implementação ou não. Só que talvez essa indústria que está fazendo o plano agora nesse momento, ela vai ter ali 10% de complete do plano dela, com a questão de orçamento, né, projeto, e assim ela vai dividir ali nos milestones como ela quiser. A implementação, o plano, entendo que seria uma data adequada de que ele fosse apresentado até abril. Tá? Entendemos isso, né? A implementação da serialização em porcentagem de linhas seria de 3 anos, de abril de 2021 até abril de 2024. Então, a indústria apresenta o plano, serializar, ou seja, colocar equipamentos, startar equipamentos, qualificar e validar, para serializar, seria de abril de 2021 a abril de 2024. Então o setor já começa a serializar, não necessariamente está ativando, mas até poderia, mas coloca a linha de embalagem e começa a fazer serialização. Uma etapa aqui de testes de conectividade da indústria para distribuição de abril de 22 a abril de 23, ou seja, 1 ano depois de ter começado a serialização, a gente começa a fazer testes de conectividade da indústria para distribuição. Não é que tudo que eu serializei eu tenho já que transacionar dentro do SNCM, são testes. Né? Fazer validação, qualificação dessas interfaces, entender se está funcionando ou não, né? Fizemos essa primeira etapa. De abril de 23 a abril de 24, a outra perna, ou seja, da distribuição para o varejo, né, ou da distribuição para o dispensador. Também testes de conectividade. Ou seja, nós teremos aqui uma timeline correndo em paralelo de implementação das linhas de embalagem. Depois, 1 ano depois do começo dessa timeline, teríamos ali começo dos testes da indústria para distribuição. 2 anos depois do começo, né, e 1 ano depois da indústria para distribuição, teríamos ali da distribuição para a dispensação, ou seja, para o varejo. Também testes de conectividade, mas neste momento, sem nenhuma obrigação com a curiosidade do dado, sem nenhuma obrigação de acertar e sem nenhuma penalidade. Né? Ou seja, durante 3 anos é uma etapa de instalação e testes. A partir de 2024, ou seja, de 2024 a 2025, seria quando a cadeia já estaria, né? Ou seja, com os 3 anos de implementação já passados, em teoria teríamos as linhas já implementadas, teríamos os sistemas já instalados e funcionando, né? E de 2024 a 2025, aí a Anvisa começa realmente a entender o SNCM funcionando, né? A fechar as pontas, né? É claro, né? Na minha visão, acho que os colegas também têm uma percepção, podem ter uma percepção em relação a isso. Durante ainda 3 ou 4 anos, a gente ainda vai ter muitas pontas soltas no SNCM, porque a gente vai ter produtos serializados que não estão ativados, vamos ter produtos serializados que estão ativados, mas não estão movimentados, e vamos ter produtos que estão serializados, ativados e movimentados. Então a gente ainda vai ter algumas pontas soltas, mas esse último ano, ou seja, de 2024 a 2025, seria um ano aí onde a Anvisa ainda faria alguns ajustes, e realmente de 2025 em diante, seria o sistema pleno funcionamento, né, já com todas as regras de validação, validando o dado que entra, o dado que sai, teríamos aí a implementação completa, terminando em 2025. Na verdade, terminando em 2024, né, mas validando, né, durante 2024 até 2025, ou seja, abril de 25, terminaríamos, já teríamos tudo funcionando. Então, do ponto de vista de viabilidade de implementação, ou seja, né, e esse evento aqui organizado pelo Elcio, né, para que a gente pudesse, né, ou seja, os fornecedores pudessem discutir aqui, foi muito com esse objetivo, né, quando a gente teve essa ideia, é de que realmente a gente tem que ouvir agora quem vai ajudar a indústria a fazer essa implementação, que realmente tem bastante experiência, para que a gente consiga ter uma implementação faseada, né, e adequadamente. Não adianta, né, mesmo para os fornecedores, que de repente a Anvisa coloca uma situação normativa que todo mundo tem que terminar em abril de 2022, porque realmente não existe capacidade, né, ou seja,
não existe viabilidade técnica ali de mão de obra para fazer isso, né? Mas no nosso entendimento aqui, o adequado do ponto de vista de implementação, né, pegando aqui um aspecto bastante técnico, é melhorar o cenário da Anvisa, né, esse cenário C, né, com esse cenário C', porque entendemos aqui que aqui sim a gente encontra um respaldo técnico, né, para que a implementação possa ocorrer, né, num tempo adequado, né, de maneira economicamente viável, né, tanto para os fornecedores quanto para a indústria, e a gente alcança o resultado aí no final de 3 ou 4 anos, né, da implementação do SNCM na sua totalidade, e realmente eu acho que seria um sucesso, né? Rodrigo, obrigado, realmente, obrigado a todo o trabalho aí que você, junto com os fornecedores, fizeram para criar essas propostas de melhorias aí ao cenário da Anvisa, o cenário C, né? Resumindo aqui, só para ver se eu peguei bem o que os fornecedores estão trazendo. Basicamente, vocês estão baseando em termos de, sem colocar datas, né, mas colocando como ponto de vista de mudança de abordagem, né? Você está colocando que, olha, vamos medir mais, cada um faça o seu plano, como a Amanda colocou, né? Dentro do seu plano, vamos controlar, a Anvisa poderia controlar para que a gente não tivesse surpresa no final, o avanço do plano publicado que cada um fez, tanto faz se é distribuidor, se é produtor, se é dispensador. Vamos também criar alguns pontos de controle para fomentar os links, para fomentar os testes dos links, e no final, vamos, depois que a gente foi implementando o sistema por ondas, né, aí sim, vai viabilizar isso. E isso daí, do cenário C' seu, seria simplesmente uma simplificação que vocês estão trazendo no cenário dos fornecedores, uma simplificação do cenário C, tentando não chegar a colocar métricas quantitativas que estão lá no cenário C, que possam colocar em choque a regulamentação com o plano de negócio das empresas. Basicamente, você aproveitou isso e tentou puxar também a questão de fomentar mais a colaboração. É isso, Rodrigo? Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que nessa última proposta, a gente encontra um cenário viável do ponto de vista de implementação técnica e consegue também, né, aí pegando até um gancho no que o Luca também falou, né, com essa etapa aqui de teste de conectividade da indústria para a distribuição, da distribuição para a dispensação para o varejo, a gente consegue também fomentar para que a etapa de conectividade ela comece a ser testada antes. Uhum. Né? Como o Luca também lembrou, a gente já tem um grupo na GS1, né, liderado pelo Ricardo, que a gente já está discutindo a questão da comunicação horizontal, mas naturalmente, né, uma obrigatoriedade de testar isso ao longo do tempo traria aí um pouco mais de agilidade no processo, né, e também um planejamento melhor dos investimentos ao longo do tempo. Então, eu acho que essa simplificação é bastante adequada aí, né? Perfeito. Gente, vamos para o próximo slide, porque a gente está com pouco tempo, depois, né, já estouramos o tempo, tá? Aqui a gente tem o seguinte, né? Do ponto de vista de principais dúvidas, mas isso a lei permite, a lei não permite, né? A Lucimara está aí ou caiu? Não sei. Lu, você está aí? Estou aqui, Elcio. Lu, o que você tem visto, né? Eu sei que você não veio para esse bate-papo para isso, né? Mas esse slide aqui, a gente deixou aqui porque a gente não ia deixar desperdiçar o seu pós-doc em Viena, né? Vamos aproveitar esse conhecimento que você desenvolveu, né? Todo esse trabalho que você tem, ainda a gente sabe que você tem uma atuação muito forte lá com o grupo de estudos avançados lá da USP, né, do IEA, e aí você já traz uma banca de advogados, não é só você, né? Então, aproveitando aqui, Lu, o que você tem visto aí não no setor farmacêutico, mas fora do setor, nas outras regulamentações que você está acompanhando, nas outras iniciativas do governo? Eu comentei um pouco com o Elcio, gente, eu acho que, olhando pelo lado positivo, né, esse movimento, né, do governo de propor aí já um plano, né, ainda que simplificadamente, né, mas mostrando essa boa vontade de flexibilizar, né, para 2022, uma preliminar e um definitivo para 2024,
acho que traz aí um bom sinal de que há uma tendência aí a cooperar, né, com as indústrias, né, com a indústria de uma forma geral e atendendo aí também essa necessidade pública, né, de garantir essa segurança. E eu acho que a IN, até comentei isso com o Elcio, né, eu acho que a gente deveria deixar para a IN realmente aquilo que precisa de regulamentação legal, né? A lei, por si só, ela não traz todo o detalhamento operacional, né, para operacionalizar a rastreabilidade. Então, a IN vem para trazer essa visão, né, da Anvisa sobre o que ela considera aí, do ponto de vista prático e necessário para que isso seja implementado e acompanhado. Mas questões mais operacionais ainda, né, ou questões amparadas em boas práticas, eu até comentei isso com o Elcio, na área tributária é muito comum, né, que não é tudo que é regulado numa instrução normativa, né, muitas vezes a lei traz a regra geral, a instrução normativa traz a visão da Receita Federal, ou, no caso da Lei da Inovação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas muitas orientações, elas são colocadas ou por meio de guias, né, que são disponibilizados no próprio site da Receita ou do Ministério, ou por meio de perguntas e respostas. Então, de alguma forma, desburocratiza, né, tira o juridiquês do circuito, né, porque eu vejo, e acompanhando aqui as discussões de vocês, tem muita complexidade técnica, né, são muitos players envolvidos, então, a gente conseguir realmente em uma IN encampar todos os anseios, né, e o detalhamento necessário para a implementação de um projeto dessa complexidade, eu diria que a gente vai ficar discutindo anos e não vai sair uma IN, tá? Então, eu diria que se a gente conseguir, de alguma forma, como vocês têm feito aqui, acompanhar essa proposta, né, do cenário C, né, que está sendo proposto aí para o governo, e a partir desse cenário, buscar, através de um diálogo constante com a Anvisa, né, seja por meio de grupo de trabalho, por meio de ter uma comissão que vá esclarecendo dúvidas, que vá dando um apoio técnico, né, que vá fazendo compondo esse guia de perguntas e respostas, né, que vai ser vivo, né, isso vai parte das melhores práticas, como o Luca falou, né, o mundo já tem aí um conhecimento sobre isso, então o Brasil não está inventando a roda, né, a gente vai partir já de um conhecimento da aplicação disso em outros países. E na medida que isso vai sendo construído, então, tentar, como a gente faz na área tributária, tá? Focar na IN, o que é o mínimo necessário para a gente conseguir avançar, né? E deixar questões realmente técnicas, operacionais, para a gente ir tratando num grupo de trabalho, né? Por meio de orientações que a própria Anvisa pode dar no seu site, por meio do grupo de trabalho. Então, se vocês puderem, de alguma forma, tentar compor, assim, para a gente conseguir a publicação da SIN, né, com o mínimo necessário para avançar, e aí o resto a gente vai conseguindo compor dessa outra forma que não necessariamente precisa de um instrumento jurídico sofisticado, como é o caso de uma instrução normativa, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Perfeito, eu acho que está bem alinhado com o que o Rodrigo consolidou de toda a discussão aí dos fornecedores, simplificar a IN, fomentar o acompanhamento por milestones, fomentar também a colaboração para a gente realmente ter a rastreabilidade, não simplesmente serialização, porque isso não vai dar retorno. Só a rastreabilidade por si só, só a serialização por si só, não dá retorno para o paciente, né? Perfeito, obrigado, Lu. Vamos avançar para o próximo, Rodrigo. Aqui a gente tem aqui, né, o comparativo de cenários, né, que o pessoal, ou seja, o cenário A, B e C, o cenário C está aqui enfasado, vocês estão vendo que tem 3 eixos, né, conformidade, viabilidade, técnica e cobertura para o paciente, né. Tem uma comparação aqui entre 3 cenários, né, o C', né,
ele não é um cenário, é uma proposta de melhoria ao C, né? Então, isso daí que é bom a gente deixar claro. O CETERM não tem pretensão nenhuma de chegar e sugerir uma proposta de regulamentação aqui, a USP, nosso pessoal, de sugerir nada. A gente trouxe aqui para apenas um espaço que foi muito bem executado, ocupado aí pelos fornecedores, com uma discussão de alto nível, para gerar uma proposta de melhoria em relação ao cenário que já está colocado pela Anvisa, que é o cenário C, né, o cenário corrente. Então, é a proposta de simplesmente simplificar um pouquinho, pequenas melhorias marginais que poderiam ajudar um pouco a facilitar do lado da implantação, do ponto de vista dos fornecedores, né? E próximo slide, Rodrigo, a gente tem aqui, né? Eu gostaria de agradecer sempre ao pessoal aqui, né? A gente vai abrir agora para perguntas e respostas. Nós temos 2 perguntas, né? Uma da Renata e outra do pessoal lá da Optel, né? A Renata da CeaVision, né? Mas já gostaria de estar agradecendo já muito ao pessoal do GS1 e o pessoal do ISP pela colaboração, pela contínua suporte que a gente faz esses eventos aqui do CETERM, né? A Renata, tem a primeira pergunta aqui, né, Renata? A Renata é formada pelo IMACT, pelo MESP, né? Ela mandou essa pergunta com antecedência, né? Ela tem uma experiência muito grande aí no setor farmacêutico, né? Ela trabalhou em vários projetos aí, ligadas não só ligados a embalagens estéreis, sistemas de visão, né? E ela hoje ocupa o cargo de gerente comercial na CeaVision, né? A CeaVision Lix, né? É uma empresa com 15 anos de experiência aí no mercado. A gente conhece o pessoal da CeaVision, né? Todo mundo que mexe com essa habilidade conhece, né? Tem um grupo técnico bem bacana aí, com pessoas na Itália, Brasil, Argentina, né? E hoje ela tem 1.300 sistemas serializados implantados, 7.000 sistemas de visão instalados globalmente, né? Então, Renata, qual que é a tua pergunta que você tem aí para o pessoal aqui, para os seus colegas aqui? Está no mudo, Renata. Oi, Assun, obrigada pela oportunidade. Eu acho que, na verdade, é um questionamento, mas, ao mesmo tempo, uma colaboração, né? Tanto a apresentação do Paulo quanto a da Amanda e do Rodrigo deixaram claramente aí a mensagem do quanto é importante cada indústria entender as necessidades para se adequar à lei de rastreabilidade, né? E toda essa questão de prazo, faseamento, vai muito em função do ambiente fabril e do potencial que tem cada farmacêutica, né? Então, a minha principal pergunta aqui para o time é, basicamente, o que eles precisam avaliar para dar continuidade nesse plano, o plano que eles montaram recentemente, que estava disponível para atender o prazo de 1º de dezembro, e o que eles devem levar em consideração, né? Quais são os principais fatores para conseguir pensar na implementação e criar seu próprio faseamento, né? A fim de permitir que a Anvisa depois consiga monitorar e controlar toda essa implementação. Quem quer responder? É você, Paulo, que vai responder o que a Renata trouxe? Paulo, está no mudo. Paulo. Aquela questão de você mapear exatamente as suas necessidades e adequar aos seus recursos, tanto recursos de mão de obra, recursos de fornecedor, recursos de financeiros, para poder montar esse plano que seja robusto e que tenha condições de atender ao prazo final, né? Então, é muito particular, né? Que nem você colocou, Renato, é muito particular de cada empresa. Não é aquele um tamanho atende a todos os um sapato atende a todos os tamanhos. Não dá, não tem isso, né? Então, cada um tem que entender, né, mapear seus processos e entender exatamente aonde que precisa chegar, e essa jornada tem que colocar dentro da sua capacidade.
financeira, gestão e etc. Né? Eu acho que é muito por aí. Legal. Gente, Paulo, obrigado. A gente já estourou o tempo, né? Mas foi uma discussão bem bacana. Se alguém de vocês aqui, dos palestrantes, tiverem alguma coisa realmente essencial para falar, está aberto, né? Fala, puta, eu quero falar isso, senão eu não vou dormir, né? A gente aguarda, senão a gente está encerrando. Né? Podemos encerrar, Luca? Podemos encerrar? Rafael, todo mundo? Então tá ótimo. Gente, muito obrigado a todos, né? A gente vai disponibilizar o conteúdo lá no site do CETERM, para quem quiser rever algum ponto foi discutido, tanto o vídeo como o PowerPoint. Vamos para a próxima, né? Muito obrigado. Tá joia. Até mais, pessoal. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Pessoal, obrigada. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau.